Quais são os 10 personagens mais poderosos de One Piece? Essa é uma pergunta que eu vou tentar responder pra você de uma lista que eu tirei diretamente da minha cabeça. Mentira, não foi da minha cabeça, porque eu pensei bastante pra fazer essa lista. Mas vamos às regras. Basicamente, essa lista foi feita baseada nos feitos de cada um desses personagens. Então, tem personagens que a gente vai deixar como menção honrosa aqui nesse vídeo, justamente porque não tem tantos feitos conhecidos assim, mas a gente sabe que eles são muito fortes. Como, por exemplo, o Ryuma, que é considerado o espadachim mais forte do One Piece. No auge dele, ele com certeza foi o mais poderoso, só que a gente não sabe muita coisa dele. Outro que também é muito poderoso, só que a gente não viu muita coisa ainda, é o Monkey D. Dragon, que é o pai do Luffy. Cara, com toda certeza ele é um dos personagens mais poderosos da obra, porque querendo ou não, o cara criou o exército revolucionário, teve atos grandiosos, como por exemplo ter salvado o Shanks e o Kuma em God Valley, mas a gente não viu muitas demonstrações de poder dele, então ele não vai se encaixar nessa lista por enquanto. Até o momento da gravação desse vídeo, o último capítulo lançado do mangá de One Piece foi o 1163, que é o capítulo que acaba com o Imu possuindo Zebek. Então todos os feitos dos personagens após isso, pensa que não tá contando nessa lista, pode crer? E só pra deixar claro que o Gold Roger não tá nem mesmo no top 3 personagens mais fortes da obra, então se você quiser ver toda essa lista, fica até o final do vídeo. Dito tudo isso, vamos pro nosso 10º lugar, que é nada mais nada menos do que Monkey D. Luffy, o nosso protagonista, que é sim extremamente poderoso, e dessa lista com certeza ele é o que mais tem feitos pra gente poder analisar. Além de nós termos visto toda a evolução dele, ele conseguindo dominar os 3 tipos de Haki, Haki do armamento, Haki da observação, Haki do conquistador, ter passado por um treinamento absurdo com o Rayleigh, que foi no time skip, ter desenvolvido o Ryu em Wano, ter feito o Gear Second, o Gear 3, o Gear 4 e por último o Gear 5, que com certeza é a habilidade mais roubada dele. Ele ainda obviamente tem o poder do protagonismo, então toda essa evolução do Luffy pode colocar ele nesse nível de poder. Para que com certeza o que torna ele um dos personagens mais poderosos da obra é o Gear 5, porque cara, essa habilidade é muito roubada só pelo fato dele poder criar objeto do nada, de literalmente a habilidade dele ser a criatividade. A gente viu um gostinho disso na luta dele contra os Gorosei agora. Por mais que ele tenha dado uma suada ali, cara, ele ainda assim conseguiu tancar eles. A cena do Luffy segurando o Saturn em uma mão e o Kizaru em outra foi épica demais, mano. Só que a fraqueza dessa habilidade dele é justamente o cansaço. Então, conforme ele vai usando, ele cansa, fica desgastado e aí se foi. Agora, se essa habilidade não tivesse um cansaço excessivo, com certeza o Luffy estaria muito mais acima nessa lista. E é claro que a gente sabe que ele vai ficar muito mais forte, porque, cara, pra enfrentar a galera que vem pela frente nessa lista, ele precisa comer muito arroz e feijão, hein? Seguindo pro nosso 9º lugar, nós temos o Kaido. E aí você pode me perguntar, Gribbler, mas como que o Kaido tá nessa lista como 9º lugar na frente do Luffy, sendo que o Luffy conseguiu derrotar ele em um ano? Simples, porque o Luffy não derrotou o Kaido sozinho. O Luffy só conseguiu derrotar o Kaido porque o Kaido foi muito nerfado por 1 milhão de ataques diferentes que ele recebeu durante todo o arco de Wano. Para pra pensar que ele enfrentou os 9 bainhas vermelhas. Ele recebeu um dos ataques mais poderosos, se não o ataque mais poderoso até então do Zoro, justamente na ferida que o Oden já tinha deixado nele. Ele lutou contra Yamato e no meio de toda essa treta aí, ele recebeu muito golpe pra só no final o Luffy conseguir derrotar ele com o Gear 5. Então eu acredito que se fosse uma luta mano a mano, nem mesmo o Luffy no auge dele agora com o Gear 5 conseguiria derrotar o Kaido no auge dele. Se o Kaido não tivesse sido nerfado por todos esses outros ataques, eu acredito que ainda assim ele poderia ter vencido sim o Luffy no Gear 5. E lembrando que essa lista aqui é a minha opinião baseada nos feitos que eu fui juntando de cada um dos personagens. Então se você não concordar com essa lista, show de bola, irmão. Comenta aqui embaixo qual seria a tua lista, o teu top 10 personagens mais poderosos de One Piece. Porque, cara, isso é meio relativo. A gente tem que ir analisando os fatos e no final a gente só vai conseguir tirar uma conclusão depois que a obra acabar, pra daí sim ver quem são os mais poderosos baseado nos feitos de cada um deles. E olha lá, porque pode ser que nem assim a gente consiga ver quem são os mais poderosos, né? Mas enfim, vamos embora. Seguindo, nós temos o Barba Negra. Cara, o Barba Negra é simplesmente muito apelão. Porque além dele ter a Akuma no Mi da escuridão, ele também tem a Guru Guru no Mi, que era a fruta do Barba Branca. Então ele tem poder de escuridão, poder de terremoto e com certeza ele tem algum tipo de poder oculto que a gente não sabe. Porque assim, nos últimos capítulos de One Piece, a gente descobriu que ele é filho do Rox de Zebek. E baseado nos feitos do Zebek, a gente
pode dizer que sim, o Barba Negra é muito poderoso, tanto em questão física quanto de força mesmo. Cara, o Barba Negra, só de ter a genética do Zebek, já é extremamente poderoso. Agora, juntando com essas duas Akumas no Mi, juntando com o Haki que ele também tem, e o fato dele ser meio rival do Shanks, coloca ele nessa posição de 8º lugar. Mas pode ser que ele suba ainda mais nessa lista, porque a gente ainda não viu muitos feitos dele. Claro, a gente viu tudo que aconteceu lá em Marineford, cara, poder absurdo dele e tal, depois que ele pegou a Akuma no Mi do Barba Branca, o bagulho ficou insano. Mas pode ser que ele venha se tornar ainda mais poderoso, e dependendo de qual vai ser a terceira fruta que ele vai pegar, cara, aí sim ele vai ficar no auge, porque tem uma teoria que diz que a terceira fruta que ele vai ter é, na verdade, a do Imu. E se você quiser ver toda essa teoria completa, confere o vídeo que eu deixei no card ali em cima, onde eu explico completa essa teoria de como que o Barba Negra poderia conseguir essa Akuma no Mi do Imu. Claro, levando em consideração que o Imu tem uma Akuma no Mi e que o Barba Negra vai pegar uma terceira fruta, né? Porque a gente tira essas conclusões baseadas do que ele tentou roubar da boa Hancock, mas enfim. E também levando em consideração que logo após o final do ano ele foi lá e derrotou o Law. Então, assim, fraco o cara não é, porque ele não teve muita dificuldade em derrotar o Law, e o Law tem uma das Akuma no Mi mais roubadas de toda a obra, né? Que a Ope no Mi, mano, é bagulho absurdo. Ele fazia a sala de cirurgia ali, não é qualquer um que derrota ele fácil assim, igual o Barba Negra derrotou. E sem contar que o Barba Negra também é meio que o arqui-rival do Luffy, né? Então ele tem que ser muito poderoso. Seguindo em 7º lugar, nós temos Monkey D. Garp. O avô do Luffy provou mais de uma vez o quão poderoso ele é, porque quando ele chega na ilha de Hachinosu, ele usa o Galaxy Impact, que é uma das habilidades mais poderosas dele, que inclusive a gente viu ele usando de novo no capítulo 1163 do mangá de One Piece. Caso você não tenha visto esse capítulo, confere a review completa que eu trouxe aqui pro canal, onde eu analiso o capítulo completo, quadro a quadro. E cara, o momento onde o Garp dá o Galaxy Impact é muito épico, porque mano, é literalmente as lendas de One Piece atacando juntos o Imu, tá ligado? Mas voltando pro Garp, não só esse ataque dele deixa ele extremamente poderoso, mas a gente também viu todo o treinamento que ele passou, e ele é considerado o herói da marinha por conta do incidente de God Valley. Só que agora que a gente tá vendo o que aconteceu nesse incidente de God Valley, segundo o que o Sengoku falou, é dito pra nós que o Roger e o Garp se uniram para derrotar o Zebek, mas a gente tá vendo no incidente que, na verdade, o Zebek foi possuído pelo Imu. Então, se for seguir exatamente como tá acontecendo agora na história, não é que o Roger e o Garp se uniram para derrotar o Zebek porque o Zebek era mau, mas sim porque ele tava possuído pelo Imu, e aí sim que eles se uniram. De qualquer maneira, caso tenha sido exatamente isso que aconteceu, do Roger e do Garp juntos terem derrotado o Zebek possuído pelo Imu, isso torna ele ainda mais poderoso, porque quando o Imu possui o Zebek, o Imu deixa o Zebek mais poderoso, porque pelo que a gente viu, quando ele possui, ele faz com que os atributos da pessoa que foi possuída se tornem ainda mais altos, deixando o usuário mais forte. Então isso faz com que o Garp esteja em um nível muito absurdo. E agora, meus amigos, indo pro 6º lugar, nós temos Shanks, o Ruivo. Além dele ser simplesmente um dos personagens mais importantes e centrais na obra de One Piece, porque se não fosse por ele, o Luffy não teria o chapéu de palha e não teria tido toda essa vontade de se tornar pirata e tal, ele já provou pra nós que ele é extremamente poderoso. Porque, mano, primeiro ponto, chegando no navio do Barba Branca, ele deita todo mundo só com a presença dele, que é o Haki. Chegando em Marineford, ele para a Guerra dos Maiorais, chamando todo mundo pra peleia, batendo no peito e falando assim, ó, bagulho é o seguinte, se alguém quiser tretar, vem pra cima que nós briga agora, se não, acabou essa guerra. Conclusão, acabou a guerra. Nesse mesmo rolê da Guerra dos Maiorais, ele parou o ataque do Akainu, e é dito que antes da Guerra dos Maiorais, ele tava lutando contra o Kaido em um ano pra que o Kaido não fosse pra Marineford. Só que isso é meio controverso, e muito provavelmente não era o Shanks quem tava lutando contra o Kaido, mas sim o Shamrock. Só que isso é papo pra outro vídeo. Mas no arco de Wano a gente também vê o Shanks parando um almirante só com o seu Haki do Rei, sendo que ele tava muito longe daquele almirante. Cara, isso mostra um nível de poder absurdo. Além do fato dele também ter derrotado o Kid e toda a tripulação dele com um único ataque, que foi o Kamusari, que ele herdou do Roger, que era o capitão dele. Então, mano, o Shanks com certeza merece esse lugar nessa lista. Fora que eu acho que ele ainda vai demonstrar outros feitos que vão tornar ele ainda mais poderoso. Agora, seguindo em 5º lugar, nós temos o Barba Branca, que era o homem que tinha o título de homem mais forte do mundo. E por muito tempo, a gente olhou pro Barba Branca e considerou ele muito forte pelos feitos
feitos grandiosos dele em Marineford. Porque, cara, que morte mais honrosa. Com toda certeza, a morte do Barba Branca em One Piece é uma das mortes mais honrosas de todos os animes. O cara morre de pé, sem nenhum arranhão nas costas, depois de ter tomado 1 milhão de golpes diferentes, mano. E além de ter sido considerado o homem mais forte do mundo fisicamente falando, ele também tinha Gura Gura no Mi, que era a fruta que fazia com que ele desse ondas de choque e terremoto. Então, assim, tudo isso tornava ele extremamente poderoso. Mas agora, no incidente do God Valley, a gente tá vendo ele ter uns feitos muito absurdos. Cara, ele lutando ao lado do Zebek, brigando junto ali no meio, usando a Akuma no Mi dele contra o Imu. Cara, o Barba Branca brilhou demais também nesse incidente do God Valley. Fora que quando ele e o Roger se encontram, o choque de haki deles dois é tão absurdo que faz com que os céus se abram no meio. Então, cara, acho que ninguém contesta que o Barba Branca é sim um dos personagens mais poderosos da obra. Mas em quarto lugar, obviamente, nós temos Gold Roger, o homem considerado como o rei dos piratas, aquele que chegou em Laugh Tale e descobriu tudo que esse mundo tinha a oferecer. Toda a era dos piratas começou por causa dele. Mas dentre os seus feitos, nós temos as várias vezes que ele e o Garp se encontraram e brigaram, as vezes que ele e o Barba Branca se encontraram e brigaram, o golpe que ele deu no Oden, que era o espadachim mais poderoso do Wano, e lançou ele pra longe como se não fosse nada. Ele tratou o Oden como se fosse um pedaço de papel, mano. Além de também ter derrotado o Zebek ao lado do Garp no incidente de God Valley. Só que, como eu tava comentando antes, quando eu tava falando do Garp, a gente viu que o Zebek foi possuído pelo Imu. Então o Roger e o Garp terem derrotado o Zebek, sendo que o Zebek tava possuído pelo Imu, só mostra que eles eram ainda mais poderosos. Porque se o Imu possui, o usuário fica mais forte, então uma coisa leva a outra, né? Fora que o Kamusari, que é o mesmo ataque que o Shanks usou contra o Kid, é um ataque original do Roger. Então quando ele usa esse ataque, o ataque é muito mais poderoso, mano. E também levando em consideração que todas aquelas coisas que eu citei com relação ao Luffy, cada um desses personagens citados até agora também tem. Então domínio sobre os 3 hakis, todos terem haki do Conquistador, todos terem domínio sobre o Ryu, se bem que o Ryu não foi uma coisa explicada sobre todos eles terem domínio, mas a gente meio que subentende que eles têm esse domínio, né? Porque o Luffy só conseguiu dar dano no Kaido quando ele conseguiu controlar o Ryu. Então, muito provavelmente, todos esses personagens listados até agora também conseguem dominar o Ryu. Só que agora, meus amigos, nós chegamos no top 3. E se você tá curtindo esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, porque você não tem noção do quanto que o teu like ajuda a gente a continuar trazendo esses conteúdos de One Piece aqui pro YouTube. Porque quando você curte esse vídeo, você tá mostrando pro YouTube que esse vídeo é relevante, que você gostou dele. E isso faz com que o YouTube recomende ainda mais esses vídeos pra outras pessoas na plataforma. E também se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos vídeos que a gente soltar, porque agora a gente também tá trazendo as reviews semanais dos capítulos de One Piece. Então, além desses top 10, teorias, curiosidades, também tá tendo as reviews completas do mangá aqui no YouTube. Então se inscreve aqui pra você não perder nada e pra continuar ajudando a gente a trazer esses conteúdos aqui no YouTube pra vocês. Mas agora, entrando no top 3 de vez, nós temos Rox de Zebek como o terceiro personagem mais poderoso da obra. E cara, o Zebek, ele foi apresentado há pouquíssimos capítulos atrás. E nesses poucos capítulos que ele foi apresentado, o cara farmou aura desde a primeira vez que ele apareceu. Porque a gente vê ele aparecendo simplesmente com o Barba Branca, o Chique e a Stussy do lado dele. Eles aparecem diante do Locking e o Buffy procurando pelo Rei Harold. Mas aí logo em seguida a gente vai vendo alguns outros feitos dele. Dentre esses feitos, tá o fato dele ter invadido Mary Joyce, capturado 5 reis, ter matado um almirante que a gente ainda não sabe quem é esse almirante que ele matou, mas ele matou um almirante, mano. O cara não é pouca coisa. Ele invadiu a Sala das Flores, ele peitou o Imu de frente, ele saiu vazado de lá de boaça. Ele teve um choque de espadas com o Rei Harold logo depois que ele saiu dali. Detalhe, Rei Harold, rei de Elbaf, rei dos gigantes, o gigante mais poderoso de Elbaf. Esse choque de espadas deles dois fez com que tudo ao redor deles voasse quilômetros de distância. E logo depois disso ele sobe no ombro do Harold e os dois vazam dali. E tudo isso ele faz sem suar, como se fosse uma criança brincando, mano. Detalhe, tudo isso antes dele ter uma tripulação pirata, porque daí depois é que ele se lança no mar pra daí sim ir atrás da sua tripulação pirata. E através das Deathback Fights foi onde ele foi conseguindo cada um dos seus tripulantes. Nisso tem Barba Branca, Big Mom, Kaido, Chique, toda a galera que tá junto com ele. E como se isso já não fosse o bastante, mano, nos últimos capítulos tem um momento onde o Garlin, que é o líder dos Cavaleiros Sagrados, tá indo atrás dele junto com outra Cavaleira Sagrada e com membros do clã Dave transformados em demônios pelo Imu. E no momento onde eles estão indo atrás deles, o Zebek não tá lutando contra eles porque ele quer salvar a esposa e o filho dele. Só que aí a esposa dele
ele pula do colo dele junto com o filho dele e zarpa dali. E aí ele vira pra tretar com o Garlin e com essa galera que tá junto com ele. E ele simplesmente derrota todos eles sozinho. Cara, você tem noção de que ele derrotou o Garlin, que é o líder dos Cavaleiros Sagrados, com outra Cavaleira Sagrada, com membros do clã Dave junto com eles, transformados em demônios pelo Imu? Cara, ele é muito poderoso. E aí logo depois disso, ele também vai tretar contra o Imu possuído pelo Saturn. Tudo bem que daí ele tem a ajuda do Kaido, do Barba Branca e também da Big Mom, do Roger e do Garp. Só que querendo ou não, mano, o cara é muito farmador de aura, porque em poucos capítulos ele já teve feitos grandiosos, deixando todos esses outros que foram mostrados até agora no chinelo, porque, cara, nenhum deles teve atos tão grandiosos quanto o Zebek, o que com certeza coloca ele no topo dessa lista. Mas no topo dessa lista até agora, né, porque em segundo lugar nós temos literalmente o oponente dele em God Valley, que é o Imu. E, cara, por que o Imu tá nesse lugar nessa lista? Porque, primeiro, além de a gente ter visto um pouco mais do poder do Imu em Elbaf, no momento onde ele possui a Gunko, e quando ele possui a Gunko, ele consegue transformar os gigantes de Elbaf em demônios, a gente vê um pouco do poder dele daquele livro amaldiçoado e coisa arada. E em God Valley, ele recebe o ataque mais poderoso já visto em toda a obra de One Piece. Pelo menos o ataque mais poderoso combinado visto até o momento, que é no caso o Galaxy Impact do Garp, o Kamusari do Roger, o Pandemonium do Zebek, o ataque da Akuma no Mi do Barba Branca, o Borobrief do Kaido, que é aquele sopro de dragão que ele tem, que por ser a primeira vez que ele tava usando ele ainda não tinha nomeado, então ele fala só dragão, e também o Ikkoku da Big Mom. Cara, ele recebe todos esses ataques deles em conjunto e sai ileso como se não fosse nada. Ele literalmente tanca todos esses ataques e logo depois que ele tanca esses ataques, ele transforma o Zebek em um demônio. Então só esse feito do Imu já coloca ele em segundo lugar nessa lista. Porque, cara, quem é mais poderoso do que o Imu? Ele tancou literalmente ataques de personagens extremamente poderosos. Todos os que atacaram ele, fora Big Mom, estão nessa lista dos top 10 mais poderosos de One Piece, mano. E ele tancou o ataque deles tudo sozinho de boaça. E aí você me pergunta, tá, mas então quem que pode ser mais poderoso do que o Imu? Como que tem um ser que é mais poderoso do que ele, sendo que ele tomou todos esses ataques e ainda assim sobreviveu de boa? E aí a gente vai pra resposta que tá no capítulo 1122 de One Piece. O primeiro lugar dessa lista vai pra ninguém menos do que Joy Boy. E só pra lembrar, essa lista foi feita baseada nos feitos que a gente viu de cada um dos personagens até agora. Todos os personagens que a gente analisou pra estarem nessa lista tiveram feitos extremamente grandiosos. E o Joy Boy a gente não viu aparecendo na obra, fora no capítulo 1122, porque nesse capítulo, basicamente, é o momento onde o Luffy e os Chapéus de Palha estão fugindo de Gearhead. Só que no eles estarem fugindo de Gearhead, os Gorosei tão loucos atrás deles, peleia louca. Cara, eles não sabem se eles vão realmente conseguir fugir dali. Até que a gente vê um flashback do Emmett, aonde ele tá conversando com o Joy Boy. E o Joy Boy fala pra ele naquele momento que ele iria imbuir em uma corda o haki mais poderoso dele, e que era pro Emmett usar em um momento oportuno aquele haki. E então o Emmett, por ter visto o Luffy ter lembrado do Joy Boy, desfaz o nó da corda, assim liberando o haki mais poderoso do Joy Boy na ilha, o que faz com que todos os Goroseis que estavam na ilha, transformados nas suas formas de bestas, voltem pra Mary Joyce, e o Imu da Sala das Flores sinta o poder daquele haki e caia tremendo na base. Então, mano, para pra pensar que assim, a gente só teve esse feito do Joy Boy, mas se a gente for olhar pra esse feito dele, que fez com que o Imu caísse e tremesse na base, considerando o fato de que o Imu recebeu o ataque mais poderoso em conjunto da obra e sobreviveu, isso faz com que automaticamente o Joy Boy esteja em primeiro lugar nessa lista, porque nenhum dos outros personagens foi capaz de fazer o Imu sequer tremer na base. Nenhum dos personagens ali no meio, incluindo Gold Roger, Rox Zebek, Barba Branca, Kaido, Big Mom, Garp, nenhum deles foi capaz de dar um arranhão no Imu, mano. E o Joy Boy só com o haki dele fez o cara tremer na base. Então isso sim mostra pra nós que o Joy Boy é o personagem mais poderoso do One Piece já apresentado até agora. Só que aí você pode me perguntar, tá, mas então como que o Imu foi lá e derrotou o Joy Boy? Muito provavelmente o Imu não derrotou o Joy Boy sozinho, porque se só o haki do Joy Boy fez o Imu tremer
escolher na base, mano, ele não tava sozinho quando ele conseguiu derrotar o Joy Boy. Ou uma outra opção, muito provavelmente o Joy Boy escolheu se sacrificar e assim o Imu conseguiu derrotar ele em um momento onde ele teve que escolher entre continuar vivendo e derrotar o Imu ou morrer, mas assim salvar muitas vidas. E é óbvio que a gente sabe que todo bom herói tem um ato de sacrifício grandioso. Muito provavelmente quando o Joy Boy for apresentado pra nós de verdade na obra, cara, a gente vai ver ele tendo feitos grandiosos, muito maiores do que de todos os outros personagens listados até agora nesse vídeo. E aí você me pergunta, tá, mas e cadê o Nika? Lembrando, essa lista foi feita baseada nos feitos de cada um dos personagens, então a gente não tem como colocar o Nika nessa lista, porque não tem feitos do Nika. É óbvio que baseado no que a gente viu, a história do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, que caso você não tenha entendido muito bem aquele mural, é só clicar no vídeo que eu coloquei no card, onde eu explico exatamente o que é aquele mural de Wano. A gente sabe que muito provavelmente o Deus do Sol Nika se remete ao primeiro mundo, o Joy Boy ao segundo mundo e o Luffy ao terceiro mundo. Então sim, muito provavelmente o Nika é o personagem mais poderoso de One Piece, mas como a gente não tem nenhum feito dele, a gente vai colocar o Joy Boy em primeiro lugar, justamente porque dos personagens com feitos na obra, ele é sim o mais poderoso até agora. Mano, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esses vídeos de One Piece aqui pro canal. E também comenta aqui embaixo se você concorda com essa lista, se você discorda, se você trocaria a posição de algum desses personagens, ou se você tiraria algum deles, colocaria outro, porque, cara, que nem eu comentei durante o vídeo, definitivo quem são os personagens mais poderosos a gente só vai saber no final da obra e olhe lá, né, mano? Então pode ser que você tenha uma opinião completamente diferente da minha, mas tá tudo certo. De qualquer maneira, muito obrigado pela moral de ter ficado até o final desse vídeo, tamo junto, mano. Caiu o bagulho aqui. Enfim, valeu, tamo junto, é nóis.